A paz do Senhor, queridos e queridas irmãs, que neste momento você esteja desfrutando da graça de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e o seu lar, e que a glória de Deus esteja preenchendo todos os vazios da sua alma, e que o seu coração goze a paz profunda que excede todo o entendimento de Cristo. Que você esteja com saúde, e se não estiver, o nosso Deus é poderoso para fazer com que você fique curado, sarado, cheio de vigor para enfrentar os nossos dia a dia. Hoje eu quero falar sobre Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre a fé. Uma palavra com apenas 2 letras e um acento, porém uma palavra muito forte aos nossos corações. Vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque ela, os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte,
fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem dó, nós não fossem aperfeiçoados. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que vem a ser fé? O que significa fé? Sistema de crença. E o que é crença? É um substantivo feminino, estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Revela uma grande crença. Tudo isso diz o dicionário. Fé em termos religiosos. A Bíblia fala constantemente a importância da fé em conhecer a Deus. Por exemplo, Efésios 2 ensina: porque pela graça você foi salvo pela fé. Como acabamos de ler, Hebreus 11 ensina: agora a fé é a certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas que não são vistas. Temos um outro versículo em João 1:18 que diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, queridos irmãos, nós simplesmente e poderosamente podemos, através da fé, acreditar num Deus verdadeiro, num Jesus que morreu por nós e no Espírito Santo que intercede por nós a Deus. Vamos continuar acreditando, tendo fé, nos esforçando, embora que as circunstâncias, embora que algumas pessoas tentam tirar do nosso coração esta fé, esta esperança, essa crença, porque nós não vimos nada do que foi falado aqui. Nós não estávamos lá quando tudo isso aconteceu. Nós não vimos o Espírito Santo de Deus instruir aqueles homens para escrever a Sagrada Escritura. Porém, pela fé, nós cremos que os mundos foram criados por Deus. Pela fé, nós acreditamos, sim, que Deus fez os céus e a terra e colocou o ser humano aqui para o adorar. Pela fé, nós temos a certeza que os fundamentos bíblicos existentes servem para a nossa perseverança aqui na terra.
Então vamos continuar firmes. Vamos ter a certeza absoluta daquilo que nós temos em nosso coração, sem deixar que ventos de doutrina, sem deixar que pessoas que não creem nos incentivem e venha tirar de nós essa coisa boa, essa coisa que nos une a Deus, essa coisa que nos faz acreditar, crer, ter esta crença viva. Em nome de Jesus, que todas as coisas são possíveis. Que o nosso Deus, na sua qualidade maravilhosa, de fazer com que o Espírito Santo convença ao mundo do pecado, da justiça e do juízo, venha nos cada dia afinar na sua presença e venha nos dar sustância todo dia, para que essa fé, cada dia, fique mais forte no Senhor. Nada e ninguém tem o direito de convencer-nos ao contrário, nem as circunstâncias, pois a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar, a não ser que a gente mesmo queira. Porque Deus diz: se você quiser a mim, você vai ter. Como ele diz: todos que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Existem vários versículos na palavra do Senhor que mostram que quando nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Tem um versículo que diz isso: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Ele é tão educado, Ele não força ninguém, né? A Bíblia diz que Jesus falou: quem quisesse seguir a Ele, tomasse a sua cruz, negasse a si mesmo e o seguisse. Então está conosco ter fé ou não ter fé, acreditar ou não acreditar. Então, vamos preferir ter fé, acreditar, buscar, porque o Senhor vai galardoar aquele que o busca. Está escrito na palavra, né? Que Deus galardoa aquele que o busca. E a quem vencer, Ele vai fazer coisas lindas e maravilhosas naquele grande dia. Então não percamos a nossa fé, não deixemos ela no meio da estrada, mesmo com sacrifício, mesmo muitas vezes caindo ou levantando, fraco ou forte, às vezes duvidando até de nós mesmos, às vezes nós olhamos para nós e não vemos em nós capacidade de crermos. Já aconteceu muito comigo. Porém eu sei que aquele que nós cremos, Ele nos entende, pois Ele diz que não nos vem tentação a não ser humana. Então, com certeza, Ele nos entende nesta hora, espera que passe esse momento e daqui a pouco estamos novamente nos seus pés, buscando a sua face e a sua presença. Amém? Que o Senhor fale mais alto no teu coração através do Espírito Santo. Sou eu uma pequena serva, sei que não sei tudo, não sei quase nada, mas aquilo que estou falando é tudo para nossos corações, porque é a palavra de Deus. Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Em nome de Jesus, receba essa palavra, compartilhe para outras pessoas que talvez estejam passando por um momento tão difícil. Acredite que o Senhor tem tudo o que ela quiser, porque sem Ele nada podemos fazer. Pai querido, acabei de ler a Tua palavra, essa reflexão para o meu coração e para o coração de quem estiver ouvindo. Eu sei que muitas vezes, Senhor, é um pouco difícil. A circunstância nos aperta, nos acocha, nos faz ficar, Senhor, sem esperança. Às vezes nós encontramos um lugarzinho, ali ficamos até passar aquela tempestade. Mas sabendo que o Senhor está conosco, nós vamos chegar e vamos vencer em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que possa estar ouvindo, Senhor, este áudio, este vídeo. Que o Teu nome venha a ser glorificado e esta pessoa venha a ser abençoada e contar testemunho e também, Senhor, conquistar outras pessoas para Ti, porque esse é o nosso intuito. Em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Agradeço a você ter chegado até aqui conosco. Curta, comente, compartilhe, deixe o seu like.
para que nós possamos continuar a fazer a obra do Senhor através daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu conto com você. Fiquem com Deus e tenha ótimo dia, noite ou tarde, em nome de Jesus.